Muito bem, ele iniciou a gravação e aí a gente vai continuar a sequência lá da nossa formatação do nosso arquivo do Word, tá? Então, voltando para o Word, a gente então fez toda a parte de digitação, né, usando o Hand. A gente já usou o Ctrl+T e Ctrl+J, o alinhamento do texto, já colocou a tabela, já fez o cálculo na tabela, já fez a formatação aqui na guia, através da guia design, usando o estilo aqui, né? Eu usei o estilo que ele chama de tabela de grade 4, ênfase 1. Cada estilo aqui tem um nome diferente, tá? Então, aproveitando o ganchinho aí, mostrar que cada estilo, né? Às vezes tem o mesmo nome, mas a ênfase é diferente, ó. Se eu for no cinza, tela 4, ênfase 3. Se eu volto aqui no azul, tabela grade 4, mas ênfase 1. Então, cada um tem um código ali para identificar, tá? Então, se fosse uma prova prática, por exemplo, alguém ia dizer assim, formate a tabela com estilo de tabela grade 4, ênfase 1. Ele não vai dizer assim, formate azul. Por quê? Porque você pode ter um monte de opções de cor azul. Sei lá, qual deles, né? Tem uns 8, 9 ou 10 aí, sei lá, tem um monte azul. Qual deles? Então formato verde. Verde também tem um monte. Formata cinza, também tem um monte. Então não é pela cor, tá? É pelo nome que recebe aqui a grade, né? Tabela de grade 4, ênfase 1. Então você vai ter que olhar qual é o nome de cada um deles para ver qual é o formato que você está querendo, tá? Outra coisa, tem ali a parte cinza da onde eu faço o cálculo, faço o FX, ele sabe que é um FX, né? Falei também que não é muito legal vocês darem Enter aqui na primeira linha, tá? Significa que tem um botãozinho que dá para substituir o Enter, né? Ou seja, dá para fazer algo parecido com o que o Enter faz. A única coisa que você precisa guardar na memória, Enter, ele realmente cria um buraco, cria um espaço. E o que eu vou fazer, ele cria um espaço que não é um buraco, ou seja, eu não consigo digitar ali. O Enter eu consigo digitar, tá? Então, eu estou aqui na primeira linha, posso ou não estar com ela selecionada, só a primeira linha, tá? Ou simplesmente clicar dentro da frase, em qualquer lugar da frase aqui. Importante que esteja na primeira linha. Deixa eu aumentar um pouquinho o zoom aqui para vocês enxergarem melhor. Ó, o cursor está piscando aqui perto da letra O, tá? Próximo da letra O aqui. Vou usar a guia layout. E na guia layout, pessoal, eu tenho um botão, que ele está mais ou menos no meio da tela aqui, ó, que ele simboliza a altura de uma linha. Na verdade, ele chama até a altura da linha da tabela. Ele está a 5,51 centímetros. Eu vou aumentar. E você vai perceber que a linha número 1, só a linha número 1, está aumentando. Observe que a frase permanece na posição que ela estava, mas a linha continua aumentando. 2.4, 2.5. Daqui a pouco eu vou diminuir para deixar um tamanho menorzinho, né? E é claro que eu estou empurrando o texto para baixo. Então, se lá eu tinha 2 páginas, vai virar 3. Se eu tinha uma, vai virar 2. Mas também ninguém vai fazer uma tabelona desse tamanho, a não ser que você queira escrever uma frase gigante aí dentro. Vamos diminuir. A setinha de baixo. Deixar um tamanho mais simpático, tipo 2, tá? 1 em alguma coisa. E a largura também funciona, tá? O de baixo aqui, ó, a largura da coluna da tabela. Porém, qual delas que eu vou mexer na largura? Vou pegar aqui a da quantidade, já que os números são menores, mas a palavra quantidade é bem maior. Então, o que eu vou fazer? Vou apagar um pedacinho da palavra quantidade, deixar só quanti, pontinho, só para ficar menor a palavra aqui, né? E eu posso ficar em qualquer linha dessa coluna, é importante que seja nessa coluna. Eu vou diminuir a largura dela, tá? Tá 3 centímetros, é um padrão, tá? Ele adota um padrão. Você faz 5 colunas, ele divide o espaço em 3 centímetros para cada coluna. Por que 3, professor? A pergunta é boa, por que 3? A pergunta é boa. Ó, fácil. Se a minha régua tem de 0 a 15, então se você olhar na régua, deixa eu tirar o mouse um pouquinho de cima ali para você enxergar. Do lado esquerdo aqui da minha régua, onde está a setinha ali, a bolinha, é o 0. Lá do lado direito é o 15, dá até para ver o 15 ali, ó. Tá na parte cinza, mas tá lá. E eu tenho 5 colunas, então 15 dividido por 5 igual a 3. Então cada coluna, 3. Então ele faz a divisão perfeita para cada coluna. Então se tiver 4 colunas, ele vai dividir um pouco maior cada coluna, mas ele vai fazer um cálculo para ver quanto que fica em cada coluna, tá? O que eu posso fazer? Eu posso mudar isso. Então eu vou diminuir a largura da minha coluna. Não é muito aconselhável fazer isso, tá, pessoal? Por quê? A minha primeira linha aqui, ó, ela estava mesclada. E ela tinha uma largura quando estava mesclada. Olha só, ficou um buraco aqui, ficou um dente. Ficou uma coisa meio estranha. Então, se você diminuir uma coluna para... Vou deixar 2,5 aqui para não ficar tão feio. Se você diminuir aqui para 2,5, você vai ter que aumentar alguma coluna para 3,5. Tá? Então, vou escolher uma aqui. Vou escolher a última.
última coluna, para aumentar para 3,5. Para quê? Para tampar aquele buraco. Olha lá, voltou certinho, tá? Então, diminuiu alguma coluna, aumente uma outra, acabou o problema, tá? Pelo fato de estar mesclado. Então, você pode diminuir qualquer coluna, desde que você pegue uma outra e aumente. Normalmente, nas tabelas, você precisa desse conceito, né? Uma coluna menor, que tem um conteúdo menor, você põe menor. Por exemplo, você tem só uma letra A, B, C, D, só uma letrinha lá. Não vai deixar ela com 3 centímetros, deixa ela menor. Aí você aumenta a outra do lado, que precisar lá ter um texto maior. Legal? Bom, voltando na primeira linha aqui, ó. O que aconteceu quando eu aumentei a altura da linha? O meu texto ficou no topo, ficou na parte de cima. Porque observe que aqui em cima no alinhamento, então estou ensinando algumas coisas em relação à tabela aí, porque você pode deixar a sua tabela mais bonitona, vamos dizer assim, né? Não é só digitar, fazer cálculo e pôr corzinho, né? Dá para deixar ela mais bonita, mais simpática. Observe que aqui, ó, nos alinhamentos, eu tenho 9 botões no alinhamento. E o que está clicado é o de cima, no meio do de cima, né? Então, tenho 3 aqui em cima, mas é o do meio. Por isso que ele está no topo. Eu vou pôr no meio. Aí, no meio, ele fica no meio do meio, ou seja, no meio das células, independente de qual é o tamanho, tá? Você só consegue fazer isso aqui se você aumentar a altura da linha. Se você não aumentar a altura da linha, você não consegue usar os 9 botões. No máximo que você vai usar, sei lá, o botão do meio, para ele ficar no meio do meio da célula que já está posicionado, tá? Então, qualquer um que você clicar aqui, ó, meio do meio, só que você observa que ele só desloca para a direita. Legal? Ele não desloca para cima e para baixo. Para cima e para baixo só quando a linha está maior, tá? Ó, vou pegar aqui, ó, para cima, esquerda. Então, estou fazendo todos os alinhamentos sem enxergar ali, ó. No meio embaixo, no meio do meio, que eu deixei no final das contas, né? Direita em cima, direita embaixo, direita totalmente embaixo. E no meio do meio, tá? Então você tem, dentro da tabela, você tem 9 alinhamentos para pôr num texto que aumentou a altura da linha. Não aumentou a altura da linha, o máximo que você tem é no centro, ou seja, só para a direita. Ó, código, só para a direita. Então, você percebeu aí que a palavra código recebeu um negrito, do jeito que todos os códigos também. Já veio do formato, da cor. Ah, mas eu queria também os outros. Só vim aqui selecionar a palavra e dar um Ctrl N, ou apertar essa letra N aqui, ó. Seleciona a palavra, Ctrl N, ou aperto N. Ctrl N no teclado, ou no botãozinho que já vai direto. Ó, e o último também. Selecionou, Ctrl N. Total geral. Aqui, ó, eu vou deixar no centro também. Vou deixar no centro do centro. Inclusive a setinha foi junto. Setinha para pôr o Ctrl N, eu não sei se é uma boa ideia. Então eu vou deixar só a palavra aqui. Por isso que eu dei um espaço entre a palavra e a setinha. Inclusive é bom para poder a setinha entender que eu vou desenhar a setinha. Então quando você fizer uma próxima vez que você fizer essa setinha aqui, ó, deixa um espacinho entre a seta e a palavra geral ali, ó. Porque pode ser que ele não entenda muito bem, faça grudar uma coisa na outra, tá? Nunca testei, tá? Mas vou dar um Ctrl B aqui para garantir, vou fazer um teste. Vou colocar meu nome aqui, Rafael. É um teste, tá? Igual, igual, setinha. Mesmo assim, ele fez a setinha. Mas não é muito aconselhável, tá? Porque, de repente, vamos supor que eu queira escrever, em vez de meu nome, tá? Eu quero escrever igual mesmo. Alguma coisa. Escrever igual alguma coisa e depois desenhar a setinha. Vamos lá. Vamos ler. Aí eu tive que pôr o igual que eu queria, mais os 2 da setinha. Eu não sei se ficou uma boa ideia. Ficou igual setinha, mas ficou bem estranho, né? Porque na prática ninguém vai fazer isso. Colocar o igual e a setinha grudado ali. Você colocaria alguma coisa antes ou depois da setinha para não ficar grudado, tá? Ficou meio esquisitinho, né? Então procure não usar igual junto com a setinha no mesmo espaço, tá? Faça isso em um lugar diferente. Então, vamos supor que eu coloquei vários iguais, né? Ó, coloquei 5. Agora vou pôr mais 2 para a setinha. 1, 2, e o sinal de maior. Ele vai pôr a setinha e vai deixar os 5 que estava lá. Fica meio esquisitinho. Mas, se você quiser esse resultado, né? Ótimo. Se eu deixar separado ia resolver? Não ia resolver, né? 1, 2, 3, setinha. Espaço, espaço, espaço. 1, 2 com a setinha agora. A única diferença vai ter o espaço, mas os 3 sinais de igual vai continuar lá. Só não pode confundir, né? Os 2 igual e o sinal de maior é da seta. Os outros 3 é para o que eu queria colocar ali.
De repente você quer fazer aí um negócio diferentão. Tipo isso aqui, ó. A setinha ficar no meio ali. É possível fazer, né? Só fica um pouco esquisito mesmo. Por isso que eu coloquei palavra aqui com a setinha, tá? Só dando uma dica aí. Deixa eu apagar esse monte de setinha aqui, que não tem nada a ver. Ctrl B. Bom, agora eu vou formatar um pouquinho mais o nosso texto aqui, tá? Na parte de texto, é claro, né? Já que a gente fez um pouquinho de tabela ali, agora eu vou fazer um pouquinho de texto. Esse primeiro texto aqui, ó, o título, eu quero que ele fique em letra maiúscula. Ele já voltou para a página inicial aqui, ó, porque eu saí da tabela, ele entendeu que eu estou num texto, tá? Mas acho que foi coincidência ali, tá? Eu vou fazer um comando de teclado, mas tem comando no mouse também para fazer, tá? Então, vou fazer de teclado. Vou dar um Shift F3. Shift F3, tá? O meu texto que estava minúsculo aqui ficou maiúsculo, tá? Vamos Ctrl Z, para você ver que ele estava minúsculo antes. E agora eu vou fazer por comando de mouse, tá? Aqui, ó, onde está a palavra fonte, exatamente onde está a palavra fonte, no finalzinho tem uma setinha aqui. Eu vou clicar nessa setinha e a setinha corresponde à formatação de fonte, já que eu cliquei no botão que corresponde à fonte. E aqui embaixo eu tenho alguns itens para trabalhar, tá? Eu tenho a fonte, tenho o estilo, que é o negrito, por exemplo, tem o tamanho, tem a cor da fonte, que eu posso alterar também. Mas é melhor, vou alterar a cor da fonte, vou colocar aqui um vermelhão. Posso colocar um sublinhado duplo e posso trocar a cor do sublinhado. Tá? Quero um sublinhado azul. Ó. E quero que ela fique já em maiúsculo. Cuidado que ela não está em maiúsculo. Eu dei um Ctrl Z aquela hora, né? Então eu vou colocar aqui, ó, todas em maiúsculo. Ela já vai ficar aqui em maiúsculo. Então esse resultado que você está enxergando aqui embaixo vai reproduzir para cá. Vamos ver se é verdade. Vamos dar OK. E aí ele reproduziu para lá. Tudo em maiúsculo, vermelho, a fonte, né? E o sublinhado duplo, azul. Então, eu consigo fazer, dá para fazer tá mais para mouse, tá? Porque teclado fazer tudo isso que eu fiz aqui já é mais difícil. O maiúsculo lá, Shift F3, né? Shift F3. Fala, sei lá o que é Shift, né? Shift mais F3. Então, se eu usar esse comando aqui no teclado, o texto que estiver selecionado fica em maiúsculo, tá? O Shift no teclado é aquela tecla que tem uma setinha para cima assim, que normalmente fica, na maior parte do teclado fica do lado esquerdo, mas tem o lado direito também. Não é aquelas setinhas de movimento, tá? Não é aquelas 4 setas que você consegue descer, andar para a direita, andar para a esquerda, para cima e para baixo. Não é essas 4 que você movimenta. É aquela que tem uma seta bem maior, uma tecla bem maior, melhor dizendo, que tem uma seta mais desenhada, assim, mais para cima, tá? Mais ou menos essa seta que eu vou desenhar aqui, ó. Peraí, deixa eu achar ela aqui. Formas. Deixa eu ver se eu acho ela aqui, né? É uma seta parecida com essa aqui, ó. Então, Shift. Não sei se vai ser uma boa desenhar ela aqui, mas eu vou tentar desenhar. Pronto. Ó, Shift tem esse. Opa, não é esse não. Ctrl Z. O mouse está querendo desenhar outra coisa lá. Então, o Shift é aquele que tem essa seta aqui, ó, no teclado, tá? Normalmente não é colorido igual o meu aqui, porque ele pegou o formato mesmo azul aqui, tá? Normalmente ele é contorno branco, mas se eu colocar contorno branco aqui não vai aparecer. Então, eu vou pôr um contorno preto aqui. Cadê o contorno preto? É o primeiro, né? Normalmente ele é assim, ó, desse jeito. O Shift, tá? Então, o Shift F3 aparece lá, ou melhor, o texto selecionado vai aparecer em maiúsculo, tá? Legal? E se for ao contrário, se ele tiver maiúsculo, você usar o Shift F3, aí ele vai diminuir, né? Então, vou pegar esse cara aqui de dentro, ó. Ele já tá normal, né? Vou dar um Shift F3 e ele fica em maiúsculo, tá? Dentro da tabela, o mesmo conceito, tá? Do que está fora. Todos os comandos que você faz fora da tabela, você faz dentro da tabela. Só toma um certo cuidado para questão de espaço, né? Por exemplo, a segunda linha aqui, eu não sei se é uma boa fazer o Shift F3. Vamos ver. Shift F3. O último. Isso aqui não foi uma boa, não. Ele acabou ficando exagerado, tá? Aí, só se ficou exagerado, Shift F3 e Shift F3. Tem que fazer 3 vezes, tá? Por que 3? Porque, ó, vamos lá. Vamos entender. Shift F3 ficou maiúsculo, que ficou zoado. Vou tirar o mouse daqui para você enxergar melhor. Se eu fizer um Shift F3 de novo, ele fica minúsculo, mas ficou tudo minúsculo. Todas as palavras, todas as letras. Se eu fizer de novo, a primeira letra de cada palavra fica em maiúsculo. Volta aquilo que era antes. Então, o Shift F3 ele formata 3 coisas diferentes. 3 opções diferentes, tá? Então, eu vou pegar uma outra palavra aqui,
só para a gente fazer um teste. Vou escolher... Deixa eu ver, vou escolher aqui da primeiro bloco. Vou escolher essa palavra código aqui, ó. E vou fazer através tanto do teclado quanto do botão, tá? No botão, então o teclado você já viu que é Shift F3, até desenhei ele aqui, ó, a ideia, né? Porém, só tem 3 opções, tá? Porém, quando você está com a palavra selecionada e vem aqui nesse botãozinho chamado AA, tá aqui em cima, tá na parte inicial, e o botão é esse cara aqui, ó, A, tá? Dado que tem um monte de A aí, é o que tem um A maiúsculo e minúsculo. Você clicar, você tem 5 opções. Então, no Shift F3, você tem só 3 opções. Até é fácil lembrar, né? Shift F3, 3 opções. No caso do botão A, não, você tem 5 opções. A primeira letra em maiúsculo. Eu acho que ele não fez. Vamos ver. A primeira letra da frase, né? E aqui eu estou no meio do caminho, então não vai fazer mesmo. Minúsculo, que já está, né? Maiúsculo. Agora sim. Deixa eu ver. Colocar cada palavra em maiúsculo. Cada palavra. Eu só tenho uma palavra, tá? Aí ele põe só a primeira letra da palavra, tá? É que cada palavra lá é a primeira letra. Normalmente seria para um nome de um país, nome de um programa, nome de pessoas, vai para fora, não a palavra código, né? Então eu posso voltar lá e falar para ele alternar, que seria o inverter, né? Vai ficar meio esquisito, né? O primeiro minúsculo e o resto maiúsculo. Nunca vi isso aí, né? Mas tem essa opção. Pelo menos no Brasil não se usa, né? Como o Word é usado no mundo todo, né? Em vários países, de repente, Estados Unidos, sei lá, em algum outro país. Estados Unidos acho que não também, mas em algum país talvez use esse conceito de a primeira letra minúscula e o resto maiúsculo, né? Brasil não. Vou voltar lá e colocar minúsculo, que é o que estava lá no começo. Então, esse botão AA, ele serve para você fazer algumas formatações aí do seu texto, tá? Então, quando você perceber que tem um texto aí digitado de forma errada, né? Por exemplo, digitou tudo maiúsculo, não percebeu que o caps lock estava ligado, que aí fica tudo maiúsculo, não se preocupe, não apague, não delete, não faça de novo. Selecione e formate o bloco, né? O bloco ou o texto inteiro. Você tem um bloco inteiro errado lá, seleciona ele inteiro e vê lá, Shift F3, o que atende a sua necessidade. Já está tudo maiúsculo. Então, queria tudo minúsculo, tudo mesmo. Não, queria a primeira letra da palavra, olha lá, a letra P, ó, tudo maiúsculo, tudo maiúsculo. Tudo minúsculo, todas as palavras minúsculas. Inclusive o Smart Art ali, ele fica com um risquinho vermelho. Se eu apertar o Shift F3 de novo, a primeira palavra de cada sentença. Então, olhe para o começo da sentença ali. Ó. Se olhar aqui, o por ficou maiúsculo, o clique ficou maiúsculo, o quando aqui ficou maiúsculo, e qual que é o outro? Acho que só, né? E o temas aqui também. Ó. Temas em maiúsculo. Então, o começo de cada parágrafo ficou em maiúsculo. Então, se você quer isso de resultado, é só usar o Shift F3 e ver qual é o resultado que você quer, tá? Então, digitou errado, não se preocupe muito. Palavra Smart Art está dizendo que está errado, vamos ver, o mouse à direita, cliquei com o mouse em cima da palavra, e ele está falando aqui que o Smart deveria ser maiúsculo. Vamos colocar. E aí ele para de reclamar que está vermelhinho, tá? Ctrl B. Bom, tentei aí mostrar várias formatações para vocês, né? De resultado, de formatação. Cheguei até a desenhar o Shift ali. Ficou bonitinho até, ficou simpático. Ele ficou meio apertado ali, né? Entre o texto e o espaço aqui, né? Ainda que espaço, se não me engano, acho que é falso. Vamos ver. É falso. Ó. Ele sai do F3 e vai direto para o cabeçalho. Ó. Mas como eu pus uma forma no meio do caminho, a forma consegue entrar ali no meio do espaço, né? Fica meio apertado você colocar ali um texto, e ainda mais em maiúsculo, né? Junto com a setinha. Fica meio problemático o espaço. Mas foi possível, né? Legal? Que cuidado que eu tenho que ter? Essa seta aqui eu fui lá inserir, fui na palavra inserir, fui no formas e procurei uma setinha. Eu tenho várias formas ali que eu posso trabalhar, tá? Tem aquela seta igual a essa que eu desenhei lá dentro da tabela? Pode ser que não, né? Se tiver, ótimo. Se não tiver, você vai ter que procurar em outro lugar. Por que eu estou falando isso? Porque algumas pessoas, por incrível que pareça, que às vezes precisa dessa setinha, essa aqui de cima é na formas mesmo, tá? Essa aqui de baixo, estou falando. Precisa dessa seta aqui,
Aí a pessoa fica lá procurando tudo quanto é lugar no Word e acaba achando. Então vamos simular onde o pessoal vai lá procurar essa setinha que seria parecida ou muito parecida com essa, tá? Então vou lá no inserir de novo, que está do lado esquerdo da tela aí, né? E lá do lado direito tem um item chamado símbolo, tá? A gente vai ver esse símbolo com outro ângulo mais para frente um pouquinho, tá? Mas eu já vou mostrar ele aqui hoje. Você fala assim, ali não tem setinha não. Os primeiros não aparece setinha mesmo, aparece um monte de desenho ali, mas não é setinha. Mas tem uma opção ali, ó, mais símbolos. E aí você fala assim, aqui também não tem seta. Bom, primeiro vamos descer a barra de rolagem para ver se a gente acha alguma seta nessa fonte que ele ofereceu aqui, tá? Cuidado que aqui no meu caso ele está oferecendo um WebGings porque eu andei usando recentemente, tá? Na prática não vem um WebGings aqui, você precisa trocar a fonte aqui para enxergar o WebGings. Então você desceu aqui, não tem seta. Só que não existe só o WebGings como sendo desenhos, tá? Ó, tem até umas setinhas diferentes aqui, mas não tem aquela parecida com que a gente usou aqui na parte da tabelinha, tá? Então nós vamos tentar procurar uma setinha igual essa. Eu acho que o caminho é muito longo. Igual, o sinal de maior é mais indicado. Mesmo assim, vamos trocar lá. Vamos trocar para uma outra fonte aqui, chama Wingdings. Tá? Aqui é um WebGings, tem Wingdings. Aqui é um avião, a seta, deixa eu ver se tem para baixo, tá? Aqui tem mais desenho para baixo. Aqui, ó. Então observe que o caminho é muito longo. Aqui, ó. E mesmo assim a seta, acho que eu não sei se ela é tão parecida, não. Eu dei 2 cliques nela, ela deve ter entrado lá atrás. Não, pior que ela é parecida mesmo. É que eu já vi gente colocar a seta, acho que a pessoa pegou a seta errada, é porque eu já vi gente pegar a seta e pôr uma seta diferente, na prova mesmo, tá? Mas a pessoa vem aqui e colocar essa seta aqui, ó. Aí fica feinha, né? Fica uma seta, mas fica feinha. Eu consegui pôr a mesma, aqui, ó, a minha seta aqui, e essa aqui ficou o mesmo desenho, mas porque eu peguei a certa, né? Mas eu tive que descobrir que a fonte é WebGings, não vai estar automático assim, tá? Na hora que você vir aqui, vai estar qualquer outra fonte aqui para cima, né? Vai estar qualquer uma dessas, mas não vai estar WebGings, tá? Então, fica ligado lá. Cliquei no cancelar e a setinha ficou igual. Olha que legal. A única coisa é que ela não vai voltar a ser aquela seta de igual, setinha, como eu fiz anteriormente, tá? Ela não vai ficar, não vai virar essa seta aqui, ó, porque ela foi colocada como símbolo, tá? Eu acredito que não vai, deixa eu ver. Ó, ela sumiu em vez de, além de eu colocar, ainda sumiu. Então, esse aqui é só com comando de teclado mesmo, tá? Legal? Então, eu acho o caminho muito longo para ficar colocando essa setinha, um comandinho ali de igual, sinal de maior, é muito mais rápido, tá? Ah, não lembro. Mas também procurar lá, não saber qual é a fonte, procurar no meio daquele caminho, às vezes a pessoa nem sabe, né? Que tem o inserir símbolo, agora você já sabe, mas às vezes a pessoa não sabe. Mas por que parece uma prova prática, o pessoal acaba esquecendo esse sinal de igual, sinal de maior, e vai lá procurar a setinha num caminho gigante, um caminho que, se bobear, nem é passado, é passado meio passando na aula, né, meio por cima, e a pessoa mesmo assim vai lá procurar na hora da prova. Legal? Bom, eu vou desligar a gravação lá, né, porque já está meio em cima do horário também. Estou esquecendo da gravação aqui. Deixa eu parar a gravação.